Muito bem. Como eu havia falado com vocês da última vez que eu vim, eu prometi que viria mais vezes. E hoje eu vim para falar um pouco dessas palavras que muitas vezes confundem as pessoas por não saberem o quanto são similares, ao mesmo tempo diferentes. Existem semelhanças e diferenças. Como eu havia me apresentado da última vez que eu vim, meu nome é Sarah Keller. E eu voltei e vou voltar muitas vezes aqui, desde aquele dia em que vos falei a primeira vez. O princípio espiritual e o princípio vital. Qual a diferença? Na época do nosso irmão e mestre Allan Kardec, na época que ele trouxe esse conceito, ainda não se conhecia a física quântica, o poder e a vida existente em cada célula, a energia do átomo, a energia do movimento. Ainda estavam percebendo a questão leve, porém muito distante, da frequência. Estavam vindo nessas épocas muitos cientistas, Einstein ainda caminhava sobre a Terra, e muitos outros. E então, quando se descobriu o princípio espiritual, perceberam que todos os seres emanavam vida aos olhos deles. Perceberam que a vida material, as coisas materiais, não emanavam vida, porque não morriam. Mas tinham a grande dúvida: aquilo que morre, quando morre, é o princípio vital que se retira ou é o princípio espiritual? Nós agora estamos trazendo novos conceitos, porque hoje temos o conhecimento quântico, que é a matéria sutil. E hoje se pode perceber que em todos os objetos há a presença de uma matéria, de um princípio. Hoje estão associando a espiritualidade ao princípio do pensamento, ao princípio ativo do ato de pensar, não apenas como um poder da mente ou do cérebro, mas com a sutileza da espiritualidade que habita em cada um. Ainda possuem muitas dúvidas com relação à diferença entre princípio vital e princípio espiritual, porque muitos ainda têm a visão limitada de olhar para um ser vivo como uma planta e achar que aquela planta não pensa. E que, se ela não pensa, ela é apenas um vegetal, é apenas
a manifestação de um princípio vital, a vida. Mas com a física quântica que veio para quebrar todos esses paradigmas, o estudo tem avançado para mostrar que tanto o princípio espiritual como o princípio vital caminham de mãos dadas. Vejamos, mais uma vez, a questão dos minerais. O mineral, aparentemente, você olhando apenas a olho nu, você pensará que não há vida. Só que, ao medi-lo com o aparelho de auras, por exemplo, esse aparelho detecta a aura dos minerais. E então começam a questionar, mas se há aura, quer dizer que há energia. Se há energia, quer dizer que há vida. Então, esses princípios estão se fundindo, porque agora existe um novo princípio, o princípio da vibração. Tudo que vive, vibra. Tudo que produz energia, vibra. Então, aparentemente, essa rocha não há vida, porque você não vê esse movimento. Mas por dentro de cada célula fervilha a vida. Há um movimento que gera essa aura que emana através dos minerais. E a mesma coisa acontece com as plantas. Há ali uma ordem divina para que exerçam a sua função. E então começamos a cruzar os princípios. Se há movimento, há vida. Se há vida, há função. Se o objeto existe, ele tem uma função, há vida nele. Então, hoje, a aula de hoje é para fazê-los pensar. Na sua opinião, você já consegue ver a vida que te cerca? Digamos novamente, como exemplo, vou usar agora as paredes da sua casa. As paredes da sua casa emitem uma energia densa, uma frequência baixa, para que ela tenha essa aparência de sólida. Mas, quando do plano espiritual nós mudamos a frequência, essa parede sua, da sua casa, que é sólida, deixa de ser sólida. Por que os espíritos atravessam as paredes? Porque entre cada átomo há espaço. Há um espaço e não é vazio. A física quântica comprovou. Não existe espaço vazio. E quando um espírito passa pela parede, ele passa por esses espaços que há na matéria, que, ao seu ver, não existe espaço. Mas, na visão do espírito, ele vê o espaço para que ele possa passar. E o que eu quero explicar para vocês é que nada é exatamente como a gente vê. Tudo é mais complexo do que você imagina. A questão é, a sua visão material está preparada para enxergar
o imaterial, a matéria sutil? Como você consegue enxergar a matéria sutil? Você enxerga a matéria sutil com o seu terceiro olho, que é o seu olho espiritual, que é a sua pineal. Quando você fecha seus olhos físicos e imagina algo, você não está imaginando. Na verdade, você está vendo com o seu terceiro olho. Como funciona a vidência? A vidência é a expansão do seu terceiro olho para que você veja o plano espiritual. A clarividência, você usa o terceiro olho. A vidência, você usa o terceiro olho e também o seu olho físico. É bem complicado para um médium olhar ao seu redor e ver os dois planos. Muitos enlouquecem. Na verdade, muitas pessoas, muitos humanos que têm problemas psiquiátricos, na verdade, são médiuns em potenciais que enxergam além da matéria e não conseguiram ser trabalhados ou dominar, digamos, essa habilidade. Ser médium não é um dom, é uma habilidade que foi religada para que haja um trabalho espiritual, para que haja um contato e, assim, uma eliminação de karmas. Você ter ideia desses conceitos faz você acreditar mais na divindade. Por quê? Porque ao você acreditar que essas paredes que estão ao seu redor não são como aparentam, você está exercitando a sua fé. Quando o mestre, meu pai, falou assim: felizes aqueles que acreditarão na palavra sem ver. Felizes aqueles que me seguirem sem me tocarem, sem me verem. Por que ele quis dizer isso? Quando meu pai falou isso, ele estava falando que ao você descobrir esse novo mundo e acreditar nele, você vai ser feliz, porque você vai compreender todas as vicissitudes pela qual você passa. Você vai compreender que o seu sofrimento é apenas uma ilusão, assim como essa parede que está ao seu redor. Você pensa que ela é densa, bate a mão, toca na parede, mas você sabe que mesmo aparentemente ela sendo densa, há espaço entre as células que você não vê. Mesmo quando você olha para os seus desafios e não vê saída, você sabe que existe uma saída. Por quê? Porque você passa a acreditar não naquilo que você está vendo, pois seus olhos são enganosos. Estão te enganando na ilusão da matéria, na Matrix. Mas você passa a acreditar naquilo que você não vê. E o que é que você não vê quando você olha para a sua vida?
para os seus desafios. Muitas vezes, vocês não veem a solução. Só que ela existe. Então, o que fazer para que a gente possa ver a solução? Fechar os olhos físicos e abrir os seus olhos espirituais. Pedir ajuda, se você não consegue fazer isso. Respirar e deixar a espiritualidade te ajudar. A maioria dos desafios se tornam muito difíceis porque vocês só veem o lado negativo daquilo que está acontecendo. É preciso que você veja os dois lados para que haja o equilíbrio das forças, vital e espiritual. E assim elas possam agir naquele desafio que se apresentou na sua vida. Você não está sozinho, por mais que você imagine, por mais que você pense que você está num espaço vazio, não existe vazio. Não existe solidão. Essa sensação que você está sentindo é a sensação causada pela ilusão de se ver somente o que é ruim, de se ver apenas uma face da moeda. Em tudo há duas faces. É um princípio básico, yin e yang, as duas polaridades, princípio da polaridade. Vocês veem que quando começamos a falar de princípios, um princípio vai puxando o outro princípio. No princípio da polaridade, o que ele afirma? Que em tudo há dois lados, yin e yang, positivo e negativo. Diante dessa afirmação, você deve colocar todos os desafios que você enfrentou na sua vida, todos os desafios que você enfrenta e todos os que você ainda há de enfrentar. Conforme você for aprendendo a manipular esses paradigmas, a mudar essa sua visão, você transforma a sua vida. Porque você conseguirá ver a alegria onde há tristeza, saúde onde há doença. E isso é muito importante. Vejam, por exemplo, hoje, digamos que você, Cristina, teve uma grande dor de cabeça. Essa dor de cabeça, ela te incomodou. Mas a partir da dor de cabeça, você foi procurar tomar um remédio, se cuidar, ver se você parou para pensar, o que será que eu comi? Será que foi a comida? Será que é porque eu estou chateada? Será que eu estou com algum problema? Vejam que na doença você encontrou a saúde, porque é preciso você parar e se olhar, se ver e se cuidar, procurar, buscar onde foi que aconteceu algum desequilíbrio, para que você possa reequilibrar. Se foi na sua energia, você vai buscar fazer uma limpeza nessa energia. Se foi no seu ato de se alimentar, você vai procurar melhorar a sua alimentação. Se você está chateada, você vai reconhecer esse sentimento e colocá-lo para fora. É assim que se faz. O trabalho com as nossas energias é prioridade para o seu equilíbrio. Você se autoconhece quando você aprende a entender e a compreender as energias que se manifestam em você, a frequência que você está.
Muitas vezes, essa dor de cabeça foi porque você baixou seu nível de frequência, porque você se conectou com aquela energia negativa, e aí veio a dor de cabeça para te alertar. Ei, para, você está se conectando com a energia errada. Vamos cuidar de você? O seu corpo é uma grande bússola que mostra para você onde estão seus erros. E vocês precisam aprender a olhar para ele, vendo sempre os dois lados da moeda. Isso é um exercício. É construído no dia a dia. Não adianta você querer mudar a sua essência da noite para o dia. Compreenda que para vocês chegarem aqui, longo percurso vocês percorreram. A maioria de vocês tem mais de 40 encarnações. Ou vocês acham que vocês estão aqui apenas porque vocês descobriram as coincidências ou chegaram aqui, foram chamadas, convidadas, vieram de qualquer forma parar aqui? Não existem coincidências. Não existe acaso. Se vocês estão aqui me ouvindo, é porque vocês estão preparadas para ouvir essa palavra. Vocês fizeram uma longa caminhada para chegar aqui nesta vida e se conectarem agora com a sua evolução espiritual. Abrir o seu leque de conhecimento. Mudar o seu ponto de vista. Façam todos os dias esse exercício de ver, seja qual for o fator, qual for o fenômeno, procurar ver o positivo e o negativo. Vou dar mais um exemplo para vocês. A médium estava, antes de começar, exatamente falando para as meninas que já estavam aqui, a importância do frio. O frio, ele pode incomodar, mas é com o frio que se renova o ar, que se limpa o psiquismo. O frio, as chuvas, né, a água e o vento. Como não se pode limpar tudo com fogo, como o sol limpa durante o dia, na verdade, os elementos trabalham em conjunto para a limpeza dessas energias deletérias. Quando vocês veem terremotos, avalanches, inundações, é porque foi necessário aquilo tudo para limpar aquela energia produzida, que se permanecesse, mataria todos os seres. O psiquismo de uma cidade mata, é uma energia deletéria que sufoca, adoece e mata tanto pessoas, como humanos, como vegetais, como minerais. Essa energia do psiquismo sufoca a todos os seres espirituais e físicos, aqueles que estão na carne e os que estão fora da carne. Para um médium que caminha nos umbrais, eles compreendem muito do que estou falando, pois o ar dos umbrais é puro psiquismo manipulado pelas entidades deletérias, pelas entidades das forças contrárias. É difícil de se respirar. É como se você estivesse numa sala fechada com fumaça e tivesse que respirar.
A densidade é isso. O psiquismo é isso. Por isso, quando você está na sua casa, na sua energia, na cidadezinha, principalmente aqueles que moram em cidades pequenas, que entram numa cidade grande, sentem a diferença do ar, a diferença da energia daquela cidade. Na época de Allan Kardec, nem se cogitava esses conceitos. Mas já haviam mestres que estudavam isso, como Helena Petrova Blavatsky, por exemplo, como o mestre Saint-Germain, como o mestre Serafins Bey. Eles sabiam dessa questão energética. Então, voltando à questão dos princípios, tenham sempre esses princípios em mente. E lembrem-se deles quando vocês estiverem enfrentando os desafios. Mude seu ponto de vista, veja os dois lados da moeda, coloque na balança e compreenda que tudo o que aconteceu na sua vida também teve os dois lados. E que tudo o que está acontecendo hoje também tem os dois lados. E que tudo o que vai acontecer também tem. Tudo que há tem dois lados. Toda ação gera uma reação. Se você age a favor de si mesmo para buscar o equilíbrio, o estudo, o treinamento para isso, para enfrentar seus desafios de frente, cabeça erguida, de forma tranquila, leve e suave, gera na sua vida a reação que você deseja. Quando você se encolera, briga, cria raivas, ódio das coisas, ódio do que aconteceu, mágoas, isso gera também uma reação maléfica para o seu corpo, para a sua alma. É como se você tomasse uma xícara de veneno e se envenenasse. Quando você aplica o princípio, eu não vou dizer que você vai deixar de ter raiva ou de ter esses sentimentos, mas você vai diminuir. Vai diminuindo, 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 até não ter mais vez no seu coração para esses sentimentos, para os sentimentos que te vão abaixar a sua frequência, porque você vai estar consciente, vigiando-os. E isso que é importante. Nesta semana, saiu uma matéria, um artigo falando de um estudo de que as pessoas estão agindo como zumbis vivos, apenas trabalhando, vêm para casa, comem, dormem, se distraem, acordam, trabalham, comem, dormem, se distraem e não estão vivendo. Isso está acontecendo de fato? Sim, sim, está acontecendo com aqueles que não querem despertar, com aqueles que não querem ver a sua vida dar um cessar. Chega de preguiça, chega de tristeza, chega de sofrimento, chega de procrastinação, chega de ignorância. Deixa eu olhar para a minha vida. E vocês que estão aqui estão fazendo isso, olhando para a sua vida e enxergando o que realmente está acontecendo. Esse olhar para a sua própria vida é a presença do seu eu espiritual atuando na sua vida.
Porque você é o princípio espiritual. Você mesma é a sua vitalidade. Você é o ser completo que possui 4 eixos que te mantêm equilibrado, que são as 4 raízes: a física, a mental, a emocional e a espiritual. E você nunca pode se esquecer disso, porque uma cadeira não fica em pé se uma das pernas estiver quebrada. Não adianta você só focar no seu lado físico e esquecer os seus outros lados. Não adianta você só cuidar do seu lado espiritual e esquecer que você tem um físico e emocional e mental para cuidar. Aí está o equilíbrio. A busca do autocuidado, cuidando das suas 4 pernas. Você é a cadeira. E os seus corpos são as suas 4 pernas. As suas raízes são o seu equilíbrio, o seu alimento. Quando o seu físico se abala, é porque outra perna começa a se abalar. Você sabe quando a cadeira está bamba, macia assim, que você senta e não sente firmeza? É assim que começa a balançar os seus corpos. Quando você não cuida do seu corpo físico, quando não cuida do corpo mental, quando não cuida do corpo espiritual, quando não cuida do seu emocional. Somos uma soma. Por isso que o Pai nos deu a honra de virmos do pai e da mãe. E esse conceito já foi explicado em muitos vídeos. Somos uma soma. Sempre seremos uma soma. Quando se divide, se destrói. Não divida a você mesmo para que você não se autodestrua, como muitas pessoas vêm fazendo ultimamente. Por que que estão como zumbis? Porque elas estão se dividindo, estão balançando as pernas das suas cadeiras e ficando sem apoio, sem eixo, sem equilíbrio. Mas isso não está acontecendo com todos, como colocaram nesse artigo. Porque existem aqueles que estão despertos. E é graças a esses que estão despertos que o conhecimento está chegando a todos. São pequenas luzes que estão acesas, iluminando todo o planeta para o equilíbrio, para a transformação necessária, a qual o nosso Pai Maior deseja. Todos nós, trabalhadores da luz, somos luz onde quer que estejamos. Não deixe fazer vocês pensarem o contrário. Não deixem. Se aquilo que foi falado naquela mídia te incomodou, desliga. Sai dessa energia. É você quem decide. É você quem decide pelo equilíbrio, se você quer ser feliz ou não. Você que tem que ter as atitudes. Não é o outro. Não é governo. Não é vizinho. Não é familiar. Quem tem que ter a atitude do equilíbrio
é você, do seu autoequilíbrio. E quando, digamos que essas 6 pessoas que estão aqui, se essas 6 pessoas que estão aqui se equilibrarem, ajudarão a mais 6 se equilibrarem. E essas mais 6 ajudarão a mais 6, e ajudarão a mais 6, e ajudarão a mais 6. Esse é o princípio da recorrência. É aquele princípio de que a energia ela vai se multiplicando e englobando cada vez mais pessoas, até chegar a um ápice tão alto que não vai haver mais volta. E aí o processo se desencadeia de uma forma rotineira. E ela vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Quando olharmos para o lado, tudo aconteceu. Olhem para o dia de hoje. Comparem com o dia de ontem, com 10 anos atrás, com 5 anos atrás. O ano passado, nesse período, quantas coisas aconteceram? Quantas mudanças aconteceram na sua vida? Não aconteceram? Por que aconteceu? Porque você buscou. Porque você mudou. Porque você quis mudar. Porque você mudou o seu olhar. Porque você desencadeou essa mudança na sua vida. E essa mudança na sua vida vai desencadear a mudança na vida daqueles que você ama e que te amam. Essa é a estratégia do nosso Pai, porque Ele conhece seus filhos. Ele sabe que somos capazes de co-criar realidades diferentes, sim. Ele sabe que somos capazes de vencer as forças contrárias, de vencer todos os desafios que se apresentarem na nossa vida. Ele sabe que você é capaz de se superar, de ver a vida com um outro olhar. Veja como nós começamos falando de um princípio, dos 2 princípios, o princípio vital e o princípio espiritual, e acabamos falando novamente do seu poder, o poder divino que há em você. Se o Pai não confiasse em você, você simplesmente não estaria aqui. Não existiria. Eu não existiria. Nada existiria. E, no entanto, tudo existe para que você possa aprender, para que você possa evoluir. Por isso, mais uma vez, eu falo àqueles que estão desesperançosos da vida, se entregando às drogas, aos males, à preguiça, à procrastinação, a tudo isso de negativo que tem se manifestado. Eu falo para você, você é muito mais do que você imagina. Nada é como você vê. Tudo é muito mais do que você imagina. Aprenda a ver o lado positivo de tudo que acontece com você.
Comece a exercitar partindo da sua própria vida. Cale-se para a reclamação, para as lamúrias, para os xingamentos. Cale-se para esse veneno que tem te adoecido. E veja, e ouça, e sinta as coisas boas que acontecem na sua vida todos os dias. As graças que nosso Pai derrama na sua vida em abundância todos os dias. Até aqui, não houve um dia sequer que lhe faltou o alimento. Não houve um dia sequer que lhe faltou o abrigo das intempéries da vida. Não houve um dia sequer que lhe faltou a força da espiritualidade. Quando vocês estão enfrentando desafios, os carregamos no colo. Todos nós. Por quê? Porque a vitória de vocês é a nossa vitória. A alegria de vocês é a nossa alegria. A felicidade, a prosperidade, o sorriso também é nosso. Sorrimos juntos. O céu olha para vocês com todo o amor, porque vemos em vocês a nós mesmos. Se vejam também. Se vejam no outro. Ajudem quando puderem ajudar. Deem um abraço. Deem um sorriso. Um bom dia sequer. E toda a energia que você emana para os outros voltará para você em dobro, te ajudando a superar seus desafios. Não é chorando, não é se desesperando, não é entristecendo, que você vai buscar e achar a solução para os seus desafios. É olhando o outro lado da régua. É se alegrando, sendo grata pelo que você está vivendo, pelo que você é, por todas as dádivas que nosso Pai derrama na sua vida todos os dias. Por você estar viva, por você estar saudável, por você ter uma coberta quentinha para dormir nesse frio, ter um teto para te abrigar, ter as roupas para te vestir, ter a água para você beber e, além disso, uma água transformada, que muitos não têm. Consegue perceber que até a própria água é uma dádiva que o Pai tem trazido para vocês todos os dias? Diga-me, o que você tem a reclamar? Meça dos seus desafios e meça tudo de bom que você tem. Faça lista, se desafie. Pegue a lista, coloque de um lado as coisas ruins, do outro lado as coisas boas. E você verá, comprovadamente, que você tem muito mais coisas boas a agradecer do que coisas ruins a reclamar. Seja feliz. Contagie aos outros com essa felicidade.
Faça orações pela mudança da energia na sua cidade. Faça orações pelas pessoas que estão precisando sair desse psiquismo negativo e caminhar para o positivo. A cada oração que um de vocês faz, o céu consegue alimentar mais e mais o psiquismo com a energia positiva. E assim vai diminuindo aos poucos, diminuindo, até acabar. Você é capaz disso. Mesmo sem acreditar. Só de fazer. Exercite. Não levante a cada dia sem se preocupar com a sua energia. Cuide da sua energia de manhã cedo. Ore, ouça louvores, dance, leia um texto bonito, leia um livro interessante. Muitas formas, é um leque tão vasto para você se conectar com as energias positivas e elevar sua frequência. Ouça músicas, dance, olhe para o céu, acaricie seu bichinho, cuide das plantas, lave louça, até lavando a louça, vocês podem meditar, fazendo as coisas, suas atribuições, sendo gratas por estarem ali fazendo suas obrigações, trabalhando, sendo grata pelo seu trabalho. Traga a felicidade para você, para o seu coração, para a sua vida, para a sua mente, para os seus 4 corpos. Traga a felicidade. Se permita sorrir. Se permita viver feliz. Se permita, porque você merece sim ser feliz. E eu digo mais uma vez, apesar de estar escrito nessas escrituras que os seres humanos vieram para sofrer, eu digo para vocês, não, vocês não vieram só para sofrer. Vocês vieram para ser felizes. Vocês vieram para viver, para experienciar, para amar, para chorar, para rir, para se alegrar, para se entristecer, para odiar, para sentir raiva, mas também para crescerem e compreenderem que se você escolhe a raiva, você adoece e morre. E se você escolher o amor, você viverá e aprenderá e superará tudo o que você está passando. Porque tudo isso vai passar. Acredite em você. A primeira pessoa que você precisa que acredite em você é você mesma. Não queira que o outro acredite em você. Não queira que o outro acredite em você. É você que tem que acreditar em você. Porque só você pode se conhecer. Só você pode se conhecer. Só você sabe a mulher de fibra que você é. A mulher abençoada que você é. O sagrado feminino que se manifesta em você. Só você sabe. Você sabe.
quem você é hoje. E isso já é libertador. E eu digo para vocês, o caminho de vocês para o crescimento, para a prosperidade, para a vida, só está começando. Começa com o despertar. E vai chegando e aumentando, aumentando, até vocês se tornarem mestras ascensionadas também. Porque o objetivo sempre é o crescimento. Sempre será a evolução. Vocês foram feitas não para essa vidinha que vocês têm. Isso é só o começo. Vocês foram feitas para serem gloriosas no plano espiritual, que é a nossa casa. Vocês não são pulguinhas, não são a mosca. Vocês são muito mais do que imaginam. E eu amo e honro a presença do sagrado feminino que está em vocês. Pois essa mesma essência também é a minha essência. Sejam felizes. Eu vos peço. Sejam felizes. E vocês vão ver que nada é preciso para que vocês sejam felizes. Que tudo que vier será apenas um complemento. Vocês já têm a condição de ser felizes. Só de estarem livres, livres das amarras da ignorância. Só de estarem aqui, me ouvindo e aprendendo. Só de ter a vida que vocês têm, seja ela como for, vocês já possuem um motivo para a felicidade. Acreditem. Amo vocês, pois vocês representam a mim. Cada um de vocês. Eu represento o sagrado feminino no planeta. Com a honra de vir da minha mãe e da minha avó. E vocês representam o sagrado feminino no planeta. Com a honra de mim. Pois uma mulher foi criando a outra. Uma mulher foi criando a outra. E a outra, e a outra, e a outra. Mas todas nós nascemos da deusa. Todas representamos o sagrado feminino. E Gaia também representa o sagrado feminino. Por isso esse nome. Por isso esse nome. Fiquem com a paz, o amor e a luz que meu pai, representante do sagrado masculino, deixou para nós. Somos uma soma. Nunca vamos deixar de ser. Sejam felizes.